Aí, muito Oi, bem. oi. Tudo bom, Cris? Tudo bom? E você, Sandra? Também, felizmente. E Sim. aí, já falei um pouquinho que você vai falar para a gente de psicoterapia infantil. Gostaria que você fizesse tua autoapresentação, né? O último ano da Último ano da faculdade faculdade. Aham, já era em 84, 85, que tinha a clínica da faculdade tá. e que tinha a área de ludoterapia, psicodiagnóstico. Aí, desde então, eu já me apaixonei por criança. Hum, Né? E antes eu tinha feito psicomotricidade, um curso de aperfeiçoamento fora da faculdade, sabe? uhum. E aí, nesse tempo, com fim de faculdade, eu já me apaixonei e achei que eu fosse seguir sempre nessa linha, sabe? E Sei. trabalhando com criança, porque eu adoro brincar. Eu brinquei de casinha até 17 anos. Nossa, Aí eu arranjei um trabalho que eu continuo brincando até hoje, continua brincando até hoje, bem especial, né? né? Só É que a que a agora gente é chama uma normalmente de. Desculpa, falei junto com você. ludoterapia. Ludoterapia, é isso que eu ia falar. Aham. É. E Explica aí, para só que eles um agora pouquinho o que é é isso. psicomotricidade, né? Ah, tá. Que são termos familiares Psicomotricidade, para nós, né? Mas nem sim, todo mundo que está assistindo é psicólogo, por isso que eu peço para você dar umas. sim, tá. Então, diz respeito ao desenvolvimento psicomotor da criança, de equilíbrio, de direção, tudo vai se desenvolvendo gradativamente e a gente vai observando a criança, a destreza, o quando ela vai estar pronta para alfabetização. Isso tudo vai acontecendo gradativamente, né? Tá. Então a gente tem que saber quando a gente vai estar trabalhando com criança, em que momento do desenvolvimento essa criança está, né? Isso é fundamental, porque dependendo do momento do desenvolvimento da criança, ela se comunica de uma forma diferente, Tá. né? E a Interessante, criança, né? bem bebezinho, né? Se ela é super simbiótica com a mãe, isso significa que ela sente a mesma coisa que a mãe sente, só que ela Tá. reage diferente, né? Então, quando a criança, bem bebezinho, não dorme, é a forma dela se comunicar ou mostrar que está tendo alguma coisa errada. Quando Tá. ela cresce um pouquinho mais e ela não come ou come de uma forma inadequada, só come uma coisa extremamente seletiva, ela em outro momento, no momento oral, que é o momento seguinte do desenvolvimento, ela está se expressando de uma outra forma. Então, Inclusive, está quando a tendo gente vai. uma campanha, né, aí na internet, no WhatsApp. Eu recebi há poucos dias de uma mãe que teve problema com o bebê, que o teste do pezinho, não sei se você chegou a ver. Ah, eu vi. Então, e ela notou, né, só para ilustrar o que você está falando, né, do desenvolvimento, ela teve várias amigas que tiveram bebê junto, na mesma época que ela, e os bebês Isso. das outras sentavam e tal, ela foi vendo que o dela não tava encaixando, né, Sim, naquele sim. desenvolvimento igual, né, ou semelhante, porque às vezes tem um ligeiro atraso, né, não é assim, 3 meses e 5 dias que o bebê vai sentar, né, É, não é é. assim que funciona, mas você tem uma Não. direção para suspeitar se está alguma coisa errada, né. Isso. E Então, então, nesse caso, eu só quis ilustrar, gradativamente. né, como é interessante o Isso. desenvolvimento. Como que ela foi percebendo que existia uma coisa errada, Sim, né? É bem a questão psicomotora dessa criança, que ela foi é. percebendo isso e que foi acontecendo, até que ela descobriu o que que era e, não, e demorou para descobrir, Nossa, como, né? Deve ter sido né? um sofrimento e tanto. Nossa. E ela fala uma Então, coisa daí muito tem o injusta. desenvolvimento motor, como você está falando, mas emocional, a fala, né? Tem uma série de coisas que vai, né?
Isso. É, Ela fala uma coisa injusta com ela mesma. Ela se sente muito culpada. E ela não tem culpa, não. né? Não, as coisas são como tem que ser, Ah, né? Eu acredito costumo que sim. dizer, ninguém vem aqui à toa. Não, talvez até para ela tenha acontecido isso, para ela estar fazendo esse movimento que está fazendo agora, né? Essa Isso. campanha de incluir E mais ajudar exames muita no teste gente. do pezinho, né? Sim, Então, acho que às vezes veio com essa função mesmo, tinha que acontecer para talvez, não sei, vai saber, né? é a gente fazer o melhor possível com aquilo que acontece com a gente, Correto, né? exatamente, É. exatamente. Ah, mas você estava se apresentando, eu te cortei. Então, lá no começo, né, em 85 que eu me formei, eu já fui para esse lado, a psicomotricidade, que é esse desenvolvimento, e aí o psicodiagnóstico, que é para ver esse desenvolvimento da criança, em que momento que ela está e como ela está se expressando na ludoterapia. A ludoterapia é que é o brincar, né? Só que o Brincar brincar terapêutico, né? é o brincar terapêutico, porque o brincar aos olhos do profissional é o compreender o que aquela criança está falando metaforicamente, né? Ah, então, Que eu vou até está passar no rapidinho subliminar, né? pelo. É, Uhum. aí eu fui me desenvolvendo, fui vendo que não dava para fazer a ludoterapia sem fazer orientação de pais, porque era alguma coisa do sistema que a criança estava denunciando do jeito dela, né? A criança não vai falar, ah, hoje eu estou deprimida porque eu queria. Não, é o contexto. A criança é o sintoma do contexto. Sim, É ela que representa o que está errado no sistema onde ela vive. E esse sistema onde ela vive é a família. exatamente. E aí eu fui tendo que me direcionar dessa forma, para sistêmica, familiar, para terapia de casal. Então, precisava entender o que estava acontecendo. Por Você é da linha da exemplo, Satir ou do Bert Hellinger? ah, não, eu fui A me sistêmica. desenvolvendo naquele tempo, em Hum. 1985. Pare, não fale assim que eu sou mais velha que você. Eu me formei antes, hein? Não fale assim. Era tudo muito reforçamento positivo e negativo, e olhe lá, Nossa, né? comportamentalista, né? E depois, claro, a gente tem que ir se atualizando, né? E eu fui Sim, o me tempo todo, né? atualizando, eu Constante. fui fazer a homeopatia. Eu fiz o curso de homeopatia quando a homeopatia era possível para psicólogos. Hoje Olha, em dia só médico faz a homeopatia. Mas eu consigo entender a linguagem do homeopata através de qual medicamento de fundo ele está dando para aquela criança, ou para aquele adulto, ou seja lá para quem for, tem toda uma leitura, né, voltada para a homeopatia. que é a angústia básica, é a angústia existencial daquela pessoa, que até Sim, faz com que ela desenvolva aquelas questões somáticas, né? Então, tá. alguém que desenvolve uma enxaqueca é diferente de alguém que desenvolve uma úlcera, né? Sim. Então, são formas diferentes, por personalidades diferentes, mostrar para si mesmo, o contexto, que tem alguma coisa errada. Entendi. Então, Eu aí, acho a visão da homeopatia muito linda. é Florais. muito Eu lindo. já trouxe a Marta Mendes para falar de florais. Então, a Marta É uma querida, graça. cursos que eu fiz com ela também, com você, que você é minha professora, Ah, fui, né? é, Fui mesmo, na associação. né? E É. falando nisso, você faz então regressão com crianças. Então, Você a foi minha regressão, aluna, né? então, Vamos a, explorar essa parte. então, a regressão com criança é
a coisa Facílima. É mais lindo. maravilhosa, 1000 vezes mais fácil que a regressão com o adulto, que é crítico, que olha se Desconfiado, envolve com o olho e o outro fica olhando o que você está aberto, fazendo. né? A A criança entrega é não, maior, né, Cris? a criança É, embarca, né? E ela é. vive uma catarse maravilhosa. A gente faz de conta que a cadeira é um barco, é um navio. Vai E a embora. criança, numa catarse maravilhosa, pula aqui dentro, Cris. Vamos no meu navio que eu vou te salvar. E eu, Hum, ai, tá bom. Aí eu entro e já, né? Vamos tem que junto. entrar na viagem, né? É, E isso, né? Que mas é é essa muito rico, né? sintonia que permite que a criança expresse toda a intensidade daquilo que ela está vivendo, né? Sim. Às vezes ela está vivendo na vida dela um tsunami mesmo, uma sensação extremamente angustiante, de um momento muito difícil, e a representação da criança é de afogamento, né? Olha, E ela é, na verdade, só aquele que está expressando o sintoma do contexto onde ela está, das pessoas com quem ela está vivendo e tal. E o que ela vem trazer, como ela entende isso, né? exatamente. Então, tem criança que a gente coloca os brinquedos e a criança arruma, 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 arruma e fica arrumando e aí Ela acaba o mais tempo da arruma do que sessão. brinca, né? Então, o arrumar é a necessidade da criança. O arrumar é o brincar. E se tivesse 2 dias ininterruptos, ela ia arrumar esse tempo todo, porque o que precisa é colocar ordem, é colocar disciplina, é colocar o que ela está colocando no brincar. E às Ela vezes ela projeta, né? vai, isso, ela vai colocando ordem assim, ansiosamente, né? E Olha, aí eu entro nessa sintonia, então vamos arrumar, vai ficar tudo olha. bem, né? É entrar nessa questão e isso é a ludoterapia. Por isso Eu é que a trabalhei muitos ludoterapia anos com criança, mas com é. ludo, não regressão, né? Mas era Ah, impressionante. Minha preferência era as crianças até 4 anos. sei. Birra, manha, sabe aquelas e que Sim, trabalhava junto com fono, né? sim. Que é uma Eu forma de adorava. expressão. É. Porque elas são mais puras, né, Ana? Aí vai para o jardim, aquelas coisas maternal, elas já começam a pegar um pouco do grupo. E até essa idade elas são bem mais elas, né? Elas são, Isso. Elas já né, começam mais a autênticas. sofrer influências do contexto fora, Isso. né? Elas Aí depois me levam enchi para dos fora. pais, parei de atender. Aí fiquei com adolescentes e adultos. Na verdade, é o Mas que achava todo. o meu consultório era estacionamento de criança. Eles não vinham para reunião, não vinham para nada, você não conseguia lidar com eles. A terapia não está funcionando. Claro que não funcionava, né? Porque a criança é. A gente tem 50 minutos por semana com a criança. E a gente consegue fazer essa criança entender uma coisa, alguma coisa. Aí ela passa esse tempo todo lá com os pais. Se esses pais não tiverem envolvidos nisso, O para a gente tratamento, né? poder falar, olha, o que está acontecendo é isso, como que isso está sendo expressado lá nesse contexto. Se não tiver esse intercâmbio com os pais, ninguém vai conseguir fazer nada, né? Eu costumo falar, uma terapia de casal ajuda mais a criança do que uma ludoterapia ajuda um casal, Acredito, com certeza. né? E assim, quando uma pessoa melhora na casa, né? Eu sempre digo, né? Muitas vezes quem vem para a terapia não é necessariamente o mais doente da família, né? Não, Às não, vezes é o que vem salvar a família, né? isso é o que a gente chama de paciente identificado. Isso, É aquele que exatamente. começa a expressar a angústia do sistema e aí ele começa a dar problema.
né? Aí ele vai Mas buscar não ajuda e melhora todo o necessariamente. sistema, né? Vai, É. ninguém faz terapia só para si, não existe isso. Então, esse que é o paciente identificado é o bode expiatório da família. Não. É diferente, né? É, a visão sistêmica, inclusive, né, do que a gente chama de ovelha negra, por exemplo, é bem Isso, diferente, né? Na é, sistêmica, ele está representando todos os emaranhamentos, né, familiares, né? isso, aquele que escapa daquele contexto, né? Fala, eu não, que eu vou entrar nesse nó aí. E é ele que é, né? Não, não, você tem que voltar para esse nó, que é isso. Porque, porque ele também tem que Exatamente. ajudar a desfazer o nó, né? Não, o que você está falando é de pessoas que não se envolvem muito na neura da família e caem fora. Eu Cai estou fora. falando do Esse, outro, do doente da família. o que cai fora é o ovelha negra. É. O paciente Não, ele é ovelha identificado, negra porque ele cai fora. No contexto que eu estava falando, é no sentido do que é o doente, é o fraco, é o isso, esquizofrênico, esse é o às paciente vezes, né? identificado. Esse é o É, identificado, identificado. Sim, né? exatamente. Então é É, interessante isso, né? Essas óticas muito. de sistema familiar, né? Isso. É. E aí Conte um as caso para coisas. nós. Adoramos casos. Ai, meu Deus do céu. Ih, eu tenho um caso. Ai, bom, É, eu tenho casos deliciosos, né? é, Mas eu vou contar um caso de uma fobia que não é é. comum, né? Que é Tá, muito. E interessante. aí, esse é um caso de catarse regressiva, é um caso de uma representação Completo. maravilhosa. Nossa, né? Ele tinha fobia de bexiga de aniversário. Ah, ah, E ele era uma criança. é. Então, ele ia no aniversário de algum amiguinho, ou fazia aniversário dele, nem pensar. Ele ia em aniversário Bexiga de algum jamais. amiguinho, de É. jeito nenhum. Ele ia numa loja de brinquedo. A mãe uma vez falou para mim: Cris, tem muito mais bexiga espalhado por aí do que você pode imaginar. Porque ele vê uma Olha. bexiga de longe, numa loja de brinquedo Hum, que está lá no shopping. estímulo discriminativo para ele. Super, Está subindo para as nuvens, ele está enxergando. na inauguração de uma loja, na porta de um restaurante. Em todo lugar tem bexiga. Se a gente Mas for só quem olhar, tem medo é que sabe, né? isso. É. É como se tivesse medo de carro branco. Nossa, como tem Isso! carro branco na Você cidade, vai ver você não todos nota, os nem que eu. dizem. Isso! É igual a mulher grávida que sabe que todo mundo que está grávido junto com ela, Também, é. que ela, o olho puxa, né? Puxa, Que é a atrás. É. sincronicidade que o Jung falou. Sim, sim. E Então, como existe, né? Como ela é bonita, essa criança sincronicidade. tinha essa fobia de bexiga. E como que vai Tá, trabalhar a fobia de bexiga se nunca tinha acontecido nada? A mãe falou: olha, não existiu um trauma, não existiu um susto, eu não tenho sim. medo, o meu marido também não, e ele tem medo. Então, olha, você é a quinta psicóloga que eu trago, eu vou Uh, desistir se não der certo. Aí a gente já treme na base, né? já ouvi isso muitas vezes quando trabalhava com criança. Assustador. Assustador. Né? Aí Minha eu última fui chance. eu fui gradativamente trabalhando com essa criança até criar o vínculo comigo. Então, aí, estabelecido esse vínculo, ela brincava muito intensamente. Então, vamos brincar? Vamos. Vamos fazer de conta? Vamos. Então, eu era amigo do Elvis Presley. E eu tocava na banda do Elvis Presley. Tá. E um dia eu estava fazendo na minha casa, sabe, Cris, uma casa maravilhosa. E eu estava fazendo a festinha de aniversário da minha filhinha. Eu tinha uma filhinha. E ele começa a ficar emocionado. Uma criança de 8 anos. Ah,
Eu Interessante, tinha né? uma filhinha, é. E quando eu fui, e aí estava tendo uma festa muito linda na minha casa que eu estava fazendo de aniversário para minha filhinha. E aí eu abri a porta porque eu achei que fosse chegar mais gente na, na festa para minha filhinha e eu tomei um tiro. E ele caiu, ele falou, eu caí e eu vi Ah, associação. as bexigas do aniversário Estava associada à morte da para minha ele. filhinha. Isso, né? Então, o estouro de uma bexiga se confundiu com o Com tiro, tiro. Uhum. com o tiro. Faz sentido, todo sentido. Então, esse foi um caso maravilhoso. Eu arrepio até hoje de contar, ó, faz tempo. Nossa, é medos irracionais e que a gente não deve tirar sarro dos outros, né? Imagina, Porque é. tem aquele livro Em Busca de Vidas Passadas, da Viotti, eu não sei o que Viotti. Ela conta uma história de uma menina que não podia brincar com bola, morria Hum, de medo de bola. olha, Aí foram fazer regressão, descobriram que ela morreu apedrejada nas terras de Jesus, né, que era costume. Né? Mas sei. lá no Oriente Médio, né, que a mulher eles chamam de Uhum, lapidação, né, alguma coisa assim, sim, quando a sim. mulher trai o homem, ou ele supõe que trai, né, porque nem tudo tem uma avaliação muito certa por lá. Não interessa, né? Em Vai alguns levar lugares não tem, pedrada. né? Em outros lugares, claro que acho que hoje deve estar diferente, mas era num tempo assim bem antigo e ela morreu apedrejada. Então, quando vinha a bola, ela enxergava a bola no mundo agressivo. Quando a bola estava no ar, ela tinha Sim, uma se regressão espontânea, né? desorganizava. Sim, Uhum. sim. Mas essa Então era tem adulta, coisas. não? Era Não, criança? quando ela fez a regressão, ela já estava com uns 16 anos, tal. E daí ela foi Aham, entender, né? aham, Mas isso quando ela era menor. Então as uhum, crianças tiravam muito sarro dela, né? Era a chacota aham, da turma lá, dos amigos, da vizinhança, sei lá. Porque ah, ela não podia jogar bola, não podia brincar, né? aham. Naquela época não tinha computador, não tinha nada disso. Tá vendo? O povo Então, brincava de bola, então. né? É. Uhum, Então você veja, umas situações bem, às vezes, bem, bem, dos bem. medos mais esquisitos, né? Surge Quando uma você, experiência dessa. sabe, se as pessoas observassem melhor a criança brincar, você vai ver Sim. que ela tá fazendo uma metáfora. Ela tá fazendo de conta de uma Uhum. coisa que ela quer arrumar, que precisa resolver. Sim. E aí, a gente entrando, a gente permitindo essa catarse, essa intensidade, né? Nossa, tá vindo na minha cabeça vários casos, mas tem muitos casos, Vai né? contando, vai contando. À medida que Porque você vai falando, vai contando. é o olhar do psicólogo que é a visão da terapia regressiva com criança. É ele deixar a catarse acontecer, é ele trazer a energia daquilo que a criança está contando e está vivenciando. Não sei se era na época que você foi minha aluna, mas teve um caso muito interessante. Por exemplo, eu digo que eu não trabalho com crianças mais, né? Muitos anos. Uhum, Mas a uhum, gente trabalha com criança interna, né? uhum. Quando você faz regressão com adulto, às vezes o adulto volta numa vida em que ele era criança, não? Ou na própria Sim, vida tem experiências traumáticas em que ele teve naquela sim, vida na época da sim, infância. E eu me sim. lembro de eu estar dando A uma criança, supervisão, é, pode falar, a criança dessa vida, a nossa criança interna. isso, é. É isso, E o claro, mesmo jeito de lidar é o mesmo que você lida com uma criança. Uhum. com certeza. Eu estava me dando É. aqui conta aqui que eu minto quando eu digo que eu não atendo criança, que eu atendo criança interna. Então, é o olhar. Se a É gente olhar for assim, ver, a gente está trabalhando todas as crianças internas de todos os nossos adultos. exatamente.
E aí eu fui dar né? supervisão e a aluna, não lembro se foi da tua turma ou anterior ou logo seguinte, e ela teve dificuldade, eu falei, Sandra, toque. E aí era uma história no campo de concentração nazista. Sim, 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 eu sei desse caso, Você estava lá? né? Sim, Então, e aí eu tive que trabalhar com a criança. A criança, os pais já tinham ido para o forno, né, como diziam, já tinham ido para o aham, crematório, né, do campo. E, sei lá, uhum, a criança estava lá perdida e eu tive que lidar com ela. E ela sabia que ia morrer, que ela não era boba, com 6, 7 anos. sim, E, sim. em torno disso, 5, 6, 7 anos, não lembro mais. Mas ela foi. Não, eu tentei dar o suporte que eu consegui para ela, né? E não tinha que dizer para ela Uhum. que ela não ia morrer, como que eu ia dizer isso? Ela sabia, eu Então, sabia, todo não, mundo sabia, né? tem Umas que deixar e situações tem que muito deixar loucas, acontecer né? essa catarse, isso, para que a criança elabore essa intensidade. Sabe, se a gente for falar Exatamente. de um jeito bem assim, a gente precisa de alguém que acredite na criança, Sim. ou na nossa criança interior, né? Ou na Uhum. criança que existiu em algum momento, ou nessa criança que a gente atende atualmente. Sim. Alguém que acredite na intensidade daquilo que ela está sentindo. Porque ela vai encontrar uma forma de representar essa intensidade. E a partir daí começar a elaborar essa questão. Eu Né? acho. Com Eu acho. adulto, Mas é eu trabalho bonito, né? muito isso. Bom, nosso É, trabalho é muito o lindo, né? adulto, o adulto crescido acolher a sua criança interior. A criança que nós fomos, ela está hoje aqui agora. A tua está aí, a minha está aqui, Com né? certeza. Elas, Eu digo que a elas minha se estão. manifesta muito. Só vê eu tomando sorvete. Sim. Então, Adoro sorvete. Minha precisa, criança também. precisa ver eu no consultório com uma criança. Ai, a gente vai pro Ele chão, fala, né, não, Cris? não é A gente possível, vai pro chão. você não é adulto, você deve ser uma criança diferente. Bom, haja Porque, visto que a Mirza não trabalha com criança, a Mirza se joga, né? Ela conta umas histórias então, muito. né? Ela que pensa que ela não trabalha, ela trabalha. É, imagine. É, Né? exatamente. Todos Se ela trabalhamos. entra nessa realidade da criança, ela está trabalhando, né? Se ela permite essa intensidade, essa expressão e tal, né? Sabe o que? A gente colocar uma criança para imitar os pais é a Fantástico. coisa mais interessante, a coisa mais linda, a coisa mais interessante. Então agora você, ai, tem um caso lindo que era um sistema, Hum, o conflito estava no sistema, era um conflito entre o casal, né? Então ele falava assim, Cris, agora faz de conta que você sou eu, tá? Aí eu falava, tá bom. Aí você fala pra minha mãe que eu quero café com pão. Aí eu, tá bom. Mãe, eu falo, mãe, eu quero café com pão. Aí agora eu sou minha mãe, tá bom? Tá bom. Não, você não pode comer café com pão porque você já vai almoçar. E agora não tá na hora de comer café com pão. Aí, agora eu vou contar pro meu pai, tá bom? Pai, a mamãe não quer me dar café com pão. vai lá e Então dá, né? ele troca os personagens e tal. Isso acabava sendo conflito entre o casal. E a criança se Mas você vê sentia como ela tem a culpada. percepção real dos pais, né? Como Super, eles funcionam. Que super. a mãe é mais É, controladora, o pai é mais laissez-faire, mais tranquilo, né? e acaba dando Mais conflito, quer dizer, permissivo. não é isso que você vai fazer. Então, olha, eu estou num campo de guerra, eu estou entre os É, dois, e eu me sinto culpado, e quem acaba levando sou eu, né? Então, são formas de expressar. E aí, o quanto a gente precisa desses pais, né?
olha, presta atenção nisso. Será que vocês não conseguem se ajeitar de outra forma, em outro momento, sem que a criança esteja no meio? Porque senão a gente trabalha uma angústia, ela vem com outra. Trabalha uma, ela vem com outra. E aí, o que que a gente faz? Fica administrando isso, né? Sim. Porque alguns falam, tó, resolve, né? Então falam, então vem, vamos resolver junto. Igual eu faço com a criança. Vem cá, vamos brincar disso, né? Então eu faço com os pais. Exatamente. Venham junto, né? Sim. Vamos resolver isso junto. Dá para resolver fácil, muito mais fácil do que ele quando crescer, né? É Então, a gente precisa muito da participação dos pais, né? Porque os pais também vão é ensinar a fundamental, né? criança Fundamental. a regulação emocional, né? Os pais é que vão ensinar para a criança isso, que também está se desenvolvendo no cérebro da criança, Eu me né? lembrei de um clientinho meu, era a coisa mais linda, era um doidinho, mas ele era um A gente se gatinho, apaixona, as né? roupas dele eram de homenzinho, sabe assim? Sim. E ele era uma criança muito perspicaz, mas estabanado, Cris, ele desmontava meu consultório o dia que ele vinha. Ele derrubava tudo, tudo. Eu falei, mas eu não estava entendendo aquilo, sabe? Uhum, Eu nem me lembro se eu já contei essa história aqui na live. uhum. Mas ele me marcou muito. E aí eu chamei a mãe pela terceira vez, falei, me conte mais coisas. Está faltando você me contar alguma coisa, né? Talvez você não esteja se dando conta que é importante, mas talvez para mim seja muito importante para eu poder ajudar seu filho. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é comunicativo, ele é alegre, mas ele está muito estabanado e quando ele acalma, assim, vai chegando perto do fim da sessão, eu vejo que ele não tem controle motor, que não é um problema neuromotor, Uhum, é alguma coisa emocional dele que está incomodando ele. Aí a uhum. mãe olhou para mim e falou, o que você quer que eu faça? Eu tenho 6 meses de vida, eu tenho 6 meses para educar o meu filho. Quer dizer, ela levou 3 sessões para me contar que ela tinha câncer terminal. Ah, Né? E eu não conseguia não resolver a situação do menino, porque eu não estava entendendo o que. Quer dizer, na realidade, ele não precisava de terapia comigo, ela precisava, entendeu? Ela precisava de então, uma ajuda para perceber, coitada, com toda a preocupação dela de deixar o filho bem, sim, né, quando ela sim, faltar, é. ela estava ensinando coisas que o menino não estava dando conta de assimilar por causa da pouca idade. Ele tinha 4 anos. Nossa, nossa. Então, ela estava Mas fazendo imagina de verdade a eu angústia estava dessa criança, traumatizando o menino, na realidade, né? né? Sabe? Mas Dando um imagina de monte de verdade informação. a angústia dela, que ele com 4 anos Sim, ainda está muito simbiótico. com certeza. Sabe Aliás, com uma os pais coisa? a gente sempre é simbiótico, né? Eu Sabe acho que uma mais coisa ou muito menos, diferentes interessante? graus, mas a gente sempre é. Né? A, Nossa, o que a acontece com o pai e mãe gente mexe muito. a gente trabalha observando o quanto a criança capta as coisas do contexto de fora, né? E, e é exatamente no momento, olha só como as coisas são concomitantes e a gente só não percebeu. No momento que fecha a moleira. Quando fecha a moleira, a Ah, criança está menos vulnerável ao contexto, inclusive a vidas passadas. que interessante. E a moleira só fecha completamente aos 7 anos. É por isso que é comum até 7 anos eles terem Invisível. amigo oculto, né? Isso, Amigo, amigo que elas invisível. enxergam, né? Eu acredito que elas Sim, enxergam. É. sim, E aí, sim, com 7 anos, começa a perder isso. sim. Né? Muitos dos medos das crianças, né? Eu li os 2 livros da Carol Bowman. Ela, Hum, na realidade, nem é psicóloga, né? Mas ela teve uma experiência muito interessante com o filho dela. com o filho Você leu? dela, É. sim. E eu tive com ela no terceiro congresso, lá em São Paulo. Uhum, E, então, ela me contando, né? Como foi rica essa experiência dela com o filho. Né? uhum,
primeira vez, acho que ela conta, me corrija se eu estiver errado, ela conta a história do filho, né, que se lembra de uma cena de guerra, né? Isso, O amigo dele morre, depois ele também morre. Eu só aham, não lembro por que ela chegou aí, mas isso ficou tão marcado para mim, e ele é. contando, uma criança pequena, né, 3, 4 anos, A gente descrevendo uma lembra mais, guerra, a gente né? lembra mais da regressão do que do problema que a criança traz, né? É porque ficou tão marcado, imagina É. ela conversando, né? Eu me imaginei no lugar da Carol, né? Eu, Uhum. mãe, né? Então, E meu filho me contando essa história de guerra, que troço mais doido, né? então, então, a criança, o cérebro, ele se desenvolve da seguinte maneira. A gente pode comparar o cérebro com a mão. Aqui Tá, é o miolo, aqui é onde está a minha unha, é, é a amígdala cerebral, a tá. amígdala hipocampal, ela está no hipocampo. O campo, que liga os dois cérebros lá, né? Aquela região. Esse é o cérebro básico, é o mais emocional que tem. A criança, ela vem com isso aqui. Ela vem assim de fábrica. E conforme a criança vai Gostei. amadurecendo, crescendo, Ah, ah, ela vai construindo o córtex pré-frontal, que tá, é é essa aqui. parte Uhum. aqui, é a parte que a gente pensa. Sabe com quantos anos esse córtex está completo? Ah, 24, 25 anos. hum, Então, imagina você, um pai bem novinho, uma mãe adolescente, que ela e o neném estão aqui, ó. Ela tá assim, e o neném tá assim. oh, Olha só, né? Então, sabe? Então, essas duas pessoas, a criança, a mãe e o nenê, precisam desse colo, desse amparo, dessa segurança. sim. Às vezes a gente olha para um pai de 25, de 40, de sei lá de quantos anos, e a gente vê a criança que existe lá dentro, tão desamparada, tão sem saber o que fazer. Sim. Porque o filho muitas vezes está expressando uma angústia que é dele e que ele não conseguiu uma mãe, ou é dela, ou é dele. Né? Então é muito interessante a gente, na verdade, trazer os pais para orientação de pais é mais um pretexto, né? Porque Ah, eles com precisam certeza. desse colo, dessa compreensão, dessa coragem. Eu tinha um professor de iridologia, que é a análise da íris, né? É, Clínica. ele fa... é, tem Clínica. a parte comportamental da íris e a parte clínica. Uhum. Eu fiz a parte comportamental. Né? Ele, Comportamental. Uhum. ele falava, ter um filho é uma coisa para gigante, é uma coisa para semideus. Nós somos muito humanos para termos os filhos, né? E então, nós, Eu creio. quando somos pais, nós às vezes precisamos desse colo, dessa atenção, dessa coragem, né, para Sim. educar, para deixar que os nossos filhos nos vejam como ser humano. Outro dia eu estava falando com o pai, fala, você era levado quando você era criança? Ele falou, ah, eu era, né, Cris? Aí eu falei, conta para o seu filho que você era Hum. levado. Ele falou, eu não, eu vou perder toda a autoridade Você se eu vê essa contar para ideia? ele. Eu falei, não, não vai perder. Ele vai entender que você entende ele. Ele vai ter certeza que você Sim, não é? entende ele, Né? né? Parceria. Uhum. É, porque essas Cumplicidade. crianças se conversam, Né? né? Através dos neurônios espelho. Ai, tem uma Uhum. experiência que é muito simpática com criança, que fala desse neurônio espelho. A mãe, quando amamenta, pega o nenê Eu dou uma e aula olha. sobre isso no curso de Isso, é coisa constelação. mais Adoro. linda. Né? E a gente olha para um nenê, para um bebezinho. Ele enxerga pouco, né, o seu rosto. Mas se você olha assim, o bebezinho faz assim.
Se você olha assim, o bebezinho faz assim. Ele fecha e ele abre conforme você fecha e você abre. E a gente precisa só observar isso, que é lindo, que é o neurônio espelho, que nem o neurônio nenê espelho. tem essa consciência, mas ele sente isso e sente isso, e ele expressa do jeito dele. Né? Os pais expressam do jeito deles e a criança expressa do jeito deles. Na Mas realidade, esse neurônio espelho faz com que a gente sinta o que o outro está sentindo sem a gente ter que fazer o mesmo, né? é, Então, por exemplo, eu estou assistindo um filme e tá aquela luta, e tem muita isso, luta. Chega no fim do filme, você está um pouco cansado, isso, né? Então, tem isso. o aspecto energético do filme, mas também tem o aspecto do neurônio espelho, Com que é como se você certeza. também tivesse lutado. É, é isso Né? mesmo. Muito Olha, interessante. meu Deus, nosso tempo está acabando. Ah, já? Né? Deixa, Ah, não, nem não, notei. falta pouco, falta 10 minutos. Hum, Mas deixa eu só falar mais algumas coisas da questão da vai. criança, das possibilidades de os pais observarem. Eu queria deixar nessa conversa nossa de hoje, Você para que pode os voltar para pais falar mais histórias interessantes para nós, né? No outro volto, dia. Quando eu sim, retomar o ano que vem, por exemplo, você podia pode voltar ser. e contar mais Mas eu histórias queria deixar a infantis para nós. mensagem de olhem para os seus filhos e deixem que eles te vejam, porque isso é que desenvolve a empatia. E a empatia é que desenvolve a coragem, tanto em nós pais, quanto nos nossos filhos, nas nossas crianças, Sim. né? Falar para o filho, ó, eu tô aqui, ó, eu sei o que você sente, porque eu também sinto ou senti, né? Aí a criança vai se sentir mais segura, não precisa esconder que você já sentiu medo, Sim. né? E tem a cumplicidade, né, que dá a segurança, né, que dá o Isso, apoio. eu tô aqui, vamos junto. Na verdade é Você isso que vê a que gente faz. na realidade, as pessoas adultas tendem a achar que ser autêntico faz você se desmerecer. É engraçado isso, né? Pois é, e que eles têm que saber tudo. Não tem que É, saber. sabe? Então, ai, eu tenho que fingir isso, porque senão não vão gostar mais de mim, não vão me querer mais no grupo, não, né? Acho que a gente desenvolve isso na adolescência e depois não libera isso, não atualiza esse Não, dado, né? se fecha, se sente sozinho, É, né? daí entra na relação, mostra só aquele lado bonito, né? Daí quando vai conviver, que mostra quem realmente é, e aí a Isso, pessoa se sente ter comprado o gato por lebre, né? Porque casou com uma pessoa que não era aquela, fingia ser aquela. E é onde muitos casamentos, né? Muitos namoros dão errado, né? E é isso. E relacionamento entre pais e filhos, idem, né? Os idem. pais não acabam só fingindo para os filhos. Ai, você estava chorando, mãe? Ai, não, entrou um cisco no meu olho. Para. Por que mãe não chora? É, tava, filho, tava chorando, eu adoro chorar. Depois a gente fica tão mais leve. Aí a criança chora, a mãe não vai gostar. Exatamente. Aí você nega a percepção da criança, né? Diz que ela está Sandra, enganada. sabe uma É curiosidade horrível muito isso. interessante que a gente só não Ah, percebeu ainda? Em todas as histórias da Disney e até as novas, não tem a mãe. Não tem a mãe. Tem a madrasta, tem a bruxa, tem hum, outros personagens e não tem a mãe. Olha que coisa. Só que não é à toa. Porque quando a gente deixa que os nossos filhos vão para a vida, que eles comecem a andar, se a gente não soltar, eles não vão aprender a andar. Então a gente precisa soltar. Se eles caírem, a gente não pode entrar no desespero. A gente fala, filho, faz parte levanta, da upa, aprendizagem, né? né? Quantas Upa vezes a gente lá, caiu para aprender a andar? né? Por mais que o coração da mãe fique apertado, ela tem que Putz, deixar, né? E imagina a águia, que tem
o filhote naquela altura, Então, não tem como nossa, falar, né? Olha, meu filho, eu te dou uma força, qualquer coisa, eu vou embaixo de você. Você tem que voar e definitivamente voar. e, e a Senão você coragem morre, né? monstra que a mãe tem que ter? E a Ai, coragem que a eu mãe tem fico que ter, olhando. Uhum. né? Muito. E aí eu costumo falar assim, o Procurando Nemo era o pai que Hum. procura o Nemo, porque se fosse a mãe, o Nemo não teria nem sumido. Faz sentido, Cris, faz Não teria sentido. filme, Não, não teria mesmo. né? E não teria Branca de Ah, Neve, não teria a Cinderela, não teria ninguém, porque a mãe estava não. lá e estava cuidando e não ia deixar nada disso acontecer, Você sabe que eu né? comprei um livro, ainda não tive tempo de abrir, ele está lacrado, mas se chama Ah, Contos de Fada para Adultos. aí. E eu comprei porque me chamou a atenção, né? Deve ser toda uma interpretação de como isso que você está colocando, Uhum. mas ainda não posso te dizer nada sobre o livro, porque ainda não tive tempo de abrir, tá? Estou com assim uns É, 30 lá, comprados, bonitos então. em casa, mas ainda não. Pois quero ver se agora Uhum. nas férias eu consigo ler um pouco mais. Mas É. é perfeita a sua colocação, não tem mãe, né? Sempre É, falta mãe, Branca de é. Neve. Então, Ah, e isso mostra para as mães, né, que elas vão ter que segurar o coração delas na mão, se for o caso, para deixar os filhos se desenvolverem. Elas podem dizer, filho, eu tô aqui. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui do seu lado, sim, né, para que você siga e para que eu me segure, para deixar você seguir, né? A exatamente. figura do pai já é a figura do arquétipo do pai, Sim. né? E aí, às vezes, até quando eu tenho oportunidade, eu costumo dizer o seguinte: você fica esperto, porque Deus é pai, não é mãe. Entendi a trocadilho. Fica bem esperto, tá? Ele é Então, homem, né? você toma cuidado, você se oriente, você cuide de você mesmo, conforme já está o adolescente, até o adulto, né? Para eles a gente fala, ó, você fica esperto que Deus é pai, não é mãe, Bem esperto. Ai, né? Deus. É, Mas é. interessante essa sua fala, né? Bem Pois isso. é. Teria tanta coisa para dizer, minha linda, né? Conte só mais Eu, uma historinha para fechar. deixa eu ver. Vamos ver alguma dica a mais para os pais? Uhum. Ai, então, isso que a gente Essa foi faz, né? ótima, né? Ser autêntico É, com os filhos. Isso eu ser acho que concordo autêntico, gênero e grau. É. fundamental, fundamental. Claro que Eles tem limites, correm. né? Oh, Sabe? oh, oh. A tua Sim. vida sexual, é a tua privacidade, Não, né? Tem limites. Pelo amor de Deus, não. não vou entender literal isso que não é, né? Não, intimidade é intimidade. Nem os filhos têm É, com os pais, nem os pais têm com os filhos. nesse Intimidade é sentido, não. intimidade. É o de É. cada um, né? Mas enquanto pais, né, a gente pode se mostrar que vai estar tudo bem, né? A gente pode falar, vamos nós dois ter coragem juntos, porque é isso que a psicóloga faz, né? Vamos junto nesse barco, né? O mar tá muito bravo. Vamos junto e eu te ajudo, você me ajuda? Segura minha Ajudo, mão, né? segura, né? Isso para criança. Nossa, eu não tô sozinho. Às vezes era só isso que precisava, Só isso. né? Eu acho que essa é uma dica. Ajudar a criança a se expressar, porque ela tá aqui, ela só sente, mas ela não sabe o que é tristeza e o que é raiva. Então a gente mostrando uma carinha de triste, mostrando uma carinha de E quando ela raiva, percebe, você desmente, né? Fica difícil ela pois aprender, né? então, né? Então a gente tem que desconstruir todas essas defesas do adulto, né? E ajudar a criança a expressar o sentimento dela e aí se mostrar junto.
e aí vai ficar tudo bem, né? E aí a gente também passa a acreditar que vai ficar tudo bem. Sim. Até mais do que se a gente ficar se segurando dentro Cria do um clima abismo. diferente, né? Tipo, um clima mais seguro, mais Sim. vivível, eu diria. Então, de companheirismo, Isso. de Lealdade, força. né? Isso, A né? criança desenvolve isso em algum momento, né? Tem gente que acha normal mentir, porque os pais mentiam para ela o tempo todo, ela acha que é normal. Pois E se é. desenvolve um adulto mentiroso, maluco. Né? Sim, e depois o Tudo é mentira. adolescente, a mãe fala, filho, o que que você tem? Ele fala, nada. É. Aí ela fala, não, você não pode falar nada, porque eu tô vendo na tua cara que você não tá bem. Só que a criança não pôde falar isso pra mãe. Exatamente. Quando eu senti, você não deixava, né? Não dizer que É, nada não era. Né? é, Agora é minha vez de dizer que é nada. é, Durma com esse né? barulho. Então, gente, eu tenho que parar agora. Cris, muito obrigada, adorei. Tá? Ah, Quero que eu você que volte para contar agradeço, mais Sandra. histórias. Né? Uma É honra bem para mim, gostoso mesmo. um É, convite de uma professora. É uma honra imagina, para querida. mim. Eu vou estar sempre aqui, Tá, muito tá bom? obrigada, querida. Foi ótimo, você é muito Hum, tranquila, muito generosa. Muito bom. imagina. Tá? Um beijo, fique Beijão. bem. Tá? Uhum. Até depois, então. Até. Obrigada, Beijo. tchau, gente. Fica com Deus. Cris, nos falamos aí. Amém. Hein? Nos Obrigada e bom falamos. atendimento. Beijão.